Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firmeza, ser mais um aqui, ajudando a chegar nos 1000 inscritos da taquinha de mil, please. Deixa o like, fala aí, se inscreve, aciona sininho. E hoje eu recomendo o Globoplay, documentário maravilhoso, Banksy, o mais procurado, The Most Wanted, um documentário de 2020 muito legal. Para quem não sabe, o Banksy ele é aquele grafiteiro, aquele artista plástico, que tem aquele grafite da menina, assim, que ele faz uns stencils super famosos, tem o do cachorrinho, tem o dos dois policiais se beijando, tem aquele do casal abraçado, assim, cada um olhando pro seu próprio celular, assim, mais um monte de obras, assim. Ele tem uma instalação que ele fez sobre a Disneylândia, que seria uma Disneylândia distópica, assim, que era muito louco. Ele fez um hotel na faixa de Gaza, onde você entrava e tinha só coisas assim. Então ele faz umas instalações muito loucas. E qual é o lance do Banksy? Ninguém sabe quem ele é. E a ideia desse documentário é discutir a obra do Banksy e, ao mesmo tempo, chegar na identidade dele. Meu, imagina você conseguir se manter um anônimo hoje. E aí, o que aconteceu com o Banksy? E é uma coisa que o documentário vai abordar. Uma das coisas que ele vai falar é sobre o que virou o mercado da arte. E o Banksy, ele sempre criticou isso. Porque as obras dele começaram a valer milhões. Ele é um cara da região de Bristol, né? As primeiras obras dele começam a surgir em Bristol, na Inglaterra, e começam a fazer muito sucesso. Porque a linguagem dele, urbana, mais a crítica social que ele faz, falam muito para as pessoas. Parte desse Wanted, procurado, por exemplo, ele fez uma turnê de 31 dias em Nova York, fazendo um grafite em cada lugar da cidade de Nova York. E o que começou a acontecer? Então você pode, e o Banksy, e aí o documentário ele vai entender que hoje o Banksy ele é uma equipe, e não necessariamente pode ser uma pessoa. Ele vai levar para essa ideia que talvez você não tenha só uma pessoa, mas você tem um grupo de artistas que estão fazendo isso. E às vezes o próprio stencil, quem grafitou lá, pode não ter sido ele. Você vai ter 3 linhas de investigação. Uma delas vai levar que ele seria o vocalista do Massive Attack. Então o cara começa a olhar que onde o Massive Attack é uma banda muito legal, que ela tem Angel, You Are My Angel, que é a abertura aquela também que é a abertura do Dr. House, né? Aquela música do Massive Attack. Massive Attack é muito legal, assim, uma banda de techno muito interessante. A outra linha é que ele seria o outro cara do Gorillaz. E a terceira linha é que ele seria um cara de uma aristocracia, de Bristol, um cara que... Então é muito louco, assim, e cada um tentando provar o seu ponto de vista. Não, ó, porque aqui o dinheiro, a empresa, não sei, é muito legal, dá uma olhada lá, é uma brisa muito louca, todo mundo querendo provar quem é o Banksy. Mas o jeito como começa esse documentário, ele é muito interessante. Por quê? O Banksy, ele ficou famoso por ser anônimo, então grande parte da marca dele hoje é ele ser anônimo, e ele fazer as obras para ficar na rua, tá? Ele tem essas instalações, ele ganha dinheiro com outras coisas, mas, por exemplo, você pode um dia acordar e ter um grafite do Banksy na porta da sua casa, no muro da sua casa. E qual é o problema? Isso é crime. O Banksy ele é procurado pela polícia, porque ele incorre no crime de depredação pública. Porque ele vai lá e faz o grafite sem autorização da pessoa. Como ele fez o grafite sem autorização da pessoa, essa pessoa, se ela for o proprietário da casa, depende de lugar para lugar, de país para país onde ele faz a intervenção.
por exemplo, na faixa de Gaza ele fez obras muito interessantes. Ele tem uma daquela que é o cara jogando um buquê de flores, assim, o cara é um black box, assim, jogando, e ele fez isso na faixa de Gaza, ele pintou naqueles muros de contenção, assim. Então ele tem um monte de coisa muito, muito legal. Ele é muito crítico da sociedade, do consumismo. Ele tem uma obra que é ele pintou num prédio que é uma mina caindo assim, ó, ela indo atrás do carrinho de compras, as compras caírem, ela tá indo atrás das compras que ela tá pegando, ela não percebe que ela tá caindo. Então o Banks, ele faz uma série de críticas à sociedade, ao consumismo. Só que ele passou a ser uma vítima dele mesmo. Porque as obras dele passaram a ser extremamente cobiçadas pela sociedade. Então você vai ter vários casos que a pessoa apareceu com Banks na parede e o cara vendeu a parede dele, vai uma equipe lá para serrar a parede do cara e ele vai embora para expor no lugar. Tem o caso de uma obra que era uma velhinha assim, olhando para uma obra, para uma coluna grega, que é a ideia da arte tradicional, a arte clássica, e não tem nada, e ela tá olhando, e ela é a arte, ela é o grafite. É muito louca essa ideia. E o cara vendeu a parede, o cara levou para Miami, o pessoal da cidade brigou, aí foram descobrir que não era, tiveram que trazer de volta, né? Teve um clube de boxe que ajudava uma região que ele estava falindo, e o cara do clube fala assim, o Banks foi meu aluno, o Banks grafitou essa do casal, que é uma obra dele extremamente relevante, que é o casal tá abraçado assim, e cada um olhando para o seu próprio celular, ou seja, a sociedade... olhem as obras do Banks, você vai entender o que eu estou falando, procura aí do jeito que vai estar escrito, você vai ver o quanto ele é genial. E aí o cara vendeu a porta, a galera ficou puta da vida. Por quê? Muitas comunidades reivindicam a obra do Banks para a comunidade. Porque você traz pessoas para tirar foto ali. Então tem pessoa que pega um plexiglass e bota na parede para ninguém estragar a obra, para grafitar em cima. E você tem outro caso da galera vendendo a parede, a porta. E o começo desse documentário, ele é genial, porque o que o Banks fez em 2018? Ele aceitou vender uma obra dele na Sotheby's, que é um dos maiores leilões do mundo, que era a primeira obra dele, que é uma das obras mais icônicas, que é essa menina e um balão. Ele geralmente faz preto e branco e ele usa uma outra cor. E é um balão no forma de coração voando, então chama menina e o balão vermelho. E o cara tinha um stencil dele para vender lá, era a obra autenticada, tanto que hoje ele tem existe um grupo que autentica as obras do Banksy, fala, ó, isso aí não é, isso aqui não é. Então, por exemplo, às vezes tem galera, ele faz uma instalação, que ele fez uma instalação que tinha uns balões, os caras brigando por causa dos balões, saíram na porrada. Então, ele era um artista contra a ideia do consumismo, que passou a representar essa sede do consumismo, das pessoas quererem pagar absurdos pelas obras dele, destruir lugares, irem completamente contra a ideia dele. E, como o próprio documentário diz, atrás de um anonimato disso. Imagina você conseguir se manter anônimo hoje, nesse nosso mundo. É muito louco. E aí o que ele fez? Ele botou essa obra à venda na Sotheby's. E ele era a última peça, o último lote, é o artista mais importante daquele dia. E ela tava numa moldura grossa desse jeito assim, né? Pá. E pá, foi para leilão. E os preços subindo. Foi vendido por 800 mil libras. Isso dá quase... Libra seria 5 reais, teria quase 4 milhões de reais na obra, né? Beleza, 400 mil libras. Na hora que o cara bate o martelo, que ela foi vendida, que ela passou a ser do cara que deu o valor no leilão, tinha um cara no meio do público com um dispositivo que ele aperta. E o que tinha dentro dessa moldura? Ela tinha um cortador de papel. Então, quando vende a obra começa a descer num cortador de papel no meio da Sotheby's e começa a ser cortada. Ela é cortada até o meio. E fica todo mundo olhando assim, tipo, mano, destruíram o quadro que acabou de ser vendido por 800 mil libras, que é mais que 800 mil dólares. E a galera fica em desespero olhando aquilo ali. E ninguém... Aí vão entender que
Resumo da ópera. Naquele momento, ele destruiu a obra de 800 mil dólares, que era a primeira obra dele. E aquela obra passou a ser uma nova obra de arte naquele momento. E ela foi vendida por 1.400.000 libras. Porque tinha acontecido isso. E aí é legal ter um monte de gente dando entrevista, assim, pessoas do mundo da arte e tudo mais. E aí o cara fala assim que essa é a grande prova que o Banksy, ao mesmo tempo que ele quis expor o ridículo do mercado de arte com aquilo que ele fez, destruindo a obra dele após ela ser vendida, e essa obra sendo vendida, destruída, valer muito mais e se tornar uma nova obra. Ou seja, ele virou o cão que está procurando a própria cauda, e a hora que ele encontrou, ele conseguiu com isso. Mas ninguém soube o que fazer. Porque ele criou um monstro dentro da crítica que ele quis fazer. E ao mesmo tempo que você expõe o quanto é idiota isso, ele acabou colaborando com esse circo. Muito legal. Vale a pena, dá uma olhadinha lá no Globoplay. Banks, The Most Wanted, o mais procurado, muito legal. Meu, a parte onde vão investigando e o cara tenta provar que ele é o cara do Massive Attack, depois você tenta provar que é o outro cara do Gorillaz, não o cara que é o do Blur, o outro cara que cria o Gorillaz com eles. Tanto que aquele cara que é responsável pela parte técnica, artística do Gorillaz, inclusive o visual. E é interessante porque obras do Banks aparecem tanto em apresentações do Massive Attack como apresentações do Gorillaz, né? E o lance dele ser o outro artista lá, que é bem legal também, é bem interessante. Então eu recomendo Banks, The Most Wanted, Globoplay. O poema de hoje, ele é sobre a arte, né? Amenizando tudo. Por que a gente precisa da arte? O que nos tornou? Tem um clipe do Gorillaz, que aparece um monte de gorila, que ele começa, e ali ele faz uma crítica nessa ideia de por que a gente precisa da arte? O que a arte disse diferente de nós? Foi muito legal esses dias, descobriram uma pintura numa caverna de um homem pré-histórico, onde tinha um casal se beijando. É a representação mais antiga de algo que fuja do cotidiano de sobrevivência do homem. Então é a primeira obra de arte simbólica. Ou seja, você vê o homem das cavernas, ele teve essa necessidade de expressar um beijo. Você vê que tem um quadro como Gustavo Klimt, o beijo, eu sou fascinado por esse quadro, assim. Amenizando tudo. O homem, no objetivo de amenizar a descoberta do sentido real de tudo, que obviamente é não existir, real propósito nessa... O homem, no objetivo de amenizar a descoberta do sentido real de tudo, que obviamente é não existir real propósito nesta tragicomédia, perpetrada inocuamente por todas, criou a arte como instrumento a enobrecer a sua luta, em dar a uma pergunta sem resposta eficaz uma beleza trágica, tornando toda a sua fugaz epopeia muito mais suportável. Eu já falei milhares de vezes aqui no canal, a vida não tem sentido. Mas a gente faz vídeo do YouTube, a gente discute documentários, a gente fala sobre simbologias, tem gente que gostou do cenário, achou legal, tem gente que fica perdida no cenário, tem gente que... Porque a gente quer fugir do que a vida é de verdade. E a gente não sabe sobre o que é a vida, então a gente tenta disfarçar ou obter subterfúgios através da arte para aliviar tudo isso. Diz aí, você já assistiu esse documentário? Conhecia? Já ouviu falar? Você curte Banksy? É muito legal, vale a pena dar uma conferida. Se eu esqueci de falar alguma coisa, fala aí, comenta, deixa o like, o dislike, e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society.